Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos queridos ouvintes também, que nos acompanham em mais uma transmissão do nosso programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, a minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos, né? Que já estão aqui nos acompanhando, aqui nos bastidores. Vamos cumprimentá-los, então. Pois é, vamos lá. Nossa querida Kátia Morena aqui conosco. Boa noite, querido Cibicógio. Boa noite a todos. Estou revendo o filme Kardec. Esse tema é imperdível. Assim, no filme Kardec, né? Vamos falar, aparecem, né? Muitas pessoas, né? Desse nosso tema de hoje. Nossa querida Eronides aqui também. Boa noite, Cibicógio. Boa noite a todos. Boa noite, Eronides. Boa noite, Eru. A Niura também. Boa noite a todos os amigos. Boa noite, Niura. Boa noite, Niura. A Kátia está falando justamente disso. Ela repetiu aqui a mensagem. Deixa eu ver a Marta, Maria também. Boa noite a todos. Boa noite, Marta. Tudo bom? Boa noite, Marta. Nossa querida Francisca. Boa noite, bom estudo para todos. Boa noite, Francisca. Boa noite, que bom que você está aqui, né? Muito bom, gente. Muito bom. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós sempre iniciamos todos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, eu vou pedir ao meu amigo Cosme, e juntamente com todos aqueles que estão nos ouvindo agora, e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e acompanhe conosco essa prece de abertura. Cosme, meu querido, por favor. Então vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos agradecer mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio. Que possamos ter as influenciações dos amigos espirituais para refletir sobre o tema que abordaremos aqui esta noite. E que, ao final, estejamos todos nós com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Abençoe os nossos amigos internautas que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles também que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bom, gente. Vamos então aqui pegar o nosso Evangelho do Espiritismo e abrir aqui, né? Vamos ver o que será a nossa liçãozinha de hoje, né? Então, vamos ver. Capítulo 19, a fé transporta montanha. Fé religiosa, condição da fé inabalável.
Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos lá, então, pessoal. Nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje, que a Kátia, né, meio que já deu um spoiler só em falar no filme Kardec, né? Só em falar no filme Kardec, a gente já lembrou, né? Já lembrou de várias situações, né? Que vocês já estão vendo aí, porque a nossa colinha está passando aqui no pezinho da tela. Mas qual, meu amigo? Qual é o tema da noite de hoje? São as mulheres médiuns, né? Então, e a gente está falando sobre as mulheres médiuns de uma maneira geral, na história. Porque a mediunidade, como vocês sabem, ela não é uma exclusividade apenas para os espíritas. A mediunidade é um fator orgânico e que se apresenta desde sempre, desde o início da humanidade, em todas as épocas, para todas as mulheres que assim trazem na sua bagagem orgânica essa ferramenta que o Espiritismo trabalha tão bem como nós conhecemos. A Kátia estava comentando, a nossa professora Kátia, comentando sobre o filho Allan Kardec. Perfeito. Temos alguns nomes que aparecem de mulheres médiuns que estão no filme. Mas eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais atrás para que a gente possa ter uma ideia do papel feminino em relação ao desenvolvimento da mediunidade. No passado, nós tínhamos médiuns, essencialmente mulheres, as pitonisas, né? As pitonisas eram mulheres, né? Então, quando os gregos queriam descobrir ou saber alguma coisa, recorriam a essas médiuns. A mediunidade, ela foi catalogada de acordo com a civilização, de acordo com a época, de acordo com o povo, com um nome, né? Nós aqui chamamos do espiritismo de médiuns. Algumas pessoas podem chamar de profetas, né? Outras de pitonisas, outras ainda de feiticeira. Vai depender do contexto onde se encontra e quem fala a respeito dessa capacidade orgânica que se manifesta. Se nós temos no passado todos essas mulheres apresentando os sinais dessa mediunidade, o que é algo que se manifesta desde sempre, nós vamos encontrar Jesus trabalhando com as mulheres de uma maneira completamente diferente como as outras pessoas da sociedade as tratavam. Jesus considera as mulheres extremamente importantes para o papel da divulgação. E lembremos que elas não estavam buscando um título qualquer, de discípula ou de apóstola. As mulheres seguiam Jesus porque acreditavam no que ele falava. E, da mesma forma, essas mulheres que se manifestaram durante a história da civilização e apresentaram seus papéis, trouxeram uma capacidade muito peculiar, que é a sensibilidade. A mediunidade, sem sombra de dúvidas,
ela é uma capacidade orgânica que precisa de sensibilidade para que nós possamos trabalhá-la bem, recebê-la e, de uma certa forma, utilizar da melhor maneira possível. Todas as mulheres que trabalharam com Allan Kardec dentro do movimento para a divulgação da doutrina espírita fizeram muito bem, e poucas delas são conhecidas. Foi exatamente pensando nesse sentido que nós resolvemos resgatar alguns nomes, né, de mulheres que participaram tanto anterior à divulgação da doutrina espírita ou na própria divulgação do espiritismo e depois aqui no Brasil também. Tem vários nomes de mulheres, né, que se destacaram graças à sua mediunidade, e nem sempre elas aparecem com um papel preponderante, ou seja, são famosas, mas ajudaram demais. E se nós observarmos o início do espiritismo, a gente vai ver, né, as irmãs Baudin, a senhorita Plene Maison, que era aquela que recebeu Allan Kardec lá quando ele começou a participar, né, das reuniões, né, quando ele vai estar com os amigos para poder falar sobre o que acontecia nos salões parisienses. Vamos falar sobre a própria Eusápia Paladino, que nós comentamos aqui, a Florence Cook, todas médiuns, também, né? irmãs do Faux, todas médiuns muito capazes e que tiveram trabalhos notáveis, embora elas não apareçam com maior destaque dentro daquilo que elas realizaram. Mas, com certeza, venceram muitos obstáculos para que desenvolvessem essa potencialidade do seu espírito, que é a mediunidade. Primeiro, a sociedade em relação ao próprio papel da mulher. Segundo, a própria questão de ser essas mulheres, às vezes, taxadas como impostoras, como pessoas que estavam enganando os mais honestos ou os incautos, né? As pessoas mais fragilizadas. E essas mulheres conseguiram se destacar com todos esses problemas e merecem, de todos nós, a nossa reverência, porque elas foram muito importantes. No movimento espírita, lá junto a Kardec, nós temos algumas pessoas, algumas dessas mulheres que poucas pessoas ouviram falar. A própria mãe do Gabriel Delany, Dona Marie, ela se converteu ao espiritismo e foi uma médium excepcional. Esteve sempre com ele para poder ajudar na divulgação do espiritismo. A senhora Aline Carlotti também, a filha do Messias Carlotti, que falou com Kardec a respeito do que acontecia nos salões parisienses, né? Que os objetos inanimados estavam respondendo às perguntas. Ouve-se falar muito sobre Julie e Caroline Baudin, mas a Aline Carlotti também. Ela se tornou uma grande contribuidora do espiritismo, né, com Allan Kardec. E entre elas aqui, ultimamente, tivemos mediunidades maravilhosas, né? Como a própria as nossas irmãs aqui do movimento espírita, né? Que também se destacaram bastante, né? E, de fato, elas têm um papel assim bastante interessante e exclusivos para a divulgação da doutrina espírita. E, graças a Deus, continuamos, né, com elas desenvolvendo as suas potencialidades e com essa sensibilidade maravilhosa que somente as mulheres podem obter esse destaque com relação à apresentação das suas mediunidades. O Cosme, você estava falando, né, no início da sua fala, a questão, né, de que sempre existiu, né, que sempre existiu, obviamente que não com esse nome, você falou das pitonisas, né? Isso é muito interessante, porque, sobretudo, até hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade, mas, sobretudo, naquela época, né, quando existiam as chamadas pitonisas, que não eram outra coisa que não as mulheres médias, né?
a mulher era muito desconsiderada. Né? A mulher era muito desconsiderada, a mulher era tratada pior que o animal de carga e tudo mais, mas existia uma questão, né? Existia uma diferença. Com as pitonisas, a coisa era diferente. Né? Aquele homem que normalmente, né, desprezava as mulheres como um todo, até mesmo a sua esposa dentro de casa, aquela coisa toda, ele ia buscar uma pitonisa, uma mulher pitonisa, para falar, dar para ele revelações. Ou seja, ele, de uma certa forma, se curvava, né, naquela época diante de uma mulher que, segundo ele, tinha, né, poderes que eles não tinham. Eu estava lendo um livro muito interessante, né, falando justamente das mulheres médias. Né? Esse livro aqui recomendo a quem desejar se aprofundar. É um livro muito bom. As Mulheres Médiuns, do Carlos Bernardo Loureiro, uma edição da FEB. E o Loureiro está falando justamente isso, que a questão, os homens, né, queriam ter, né, essa mediunidade assim, mais aflorada, mas não conseguiam ter. Porque até hoje a gente observa que o número de mulheres médiuns é bem grande, né? Eu acho que é maior que o número, talvez o número de homens, mas o número de mulheres é bem grande. E eles queriam, como, de uma certa forma, o homem nunca aceitava esse posicionamento, né? Começou a perseguir depois as mulheres que tinham essa capacidade. E uma das grandes perseguições, né, iniciou justamente com a Igreja Católica, quando começou a dizer que as mulheres não tinham alma, né? Não tinham alma. Aí você vai ter toda aquela série de perseguições para toda mulher que demonstrasse algum tipo de mediunidade, capacidade de cura, né? E outros tipos de mediunidade e tudo mais, e muitas foram condenadas à fogueira, né? Lamentavelmente, a gente lembrando desse período tão triste da história da mediunidade, sobretudo da mediunidade feminina. Agora, se a gente recua bastante, né, mais ainda, vamos pensar o que foi aquilo que aconteceu com Maria de Nazaré no momento em que ela viu aquele espírito que anunciou que ela seria a mãe de Jesus, né? Aquilo foi uma visão, né? Ela teve uma vidência ali, naturalmente, uma vidência como médium que também provavelmente era. Quando você observa também Maria Madalena, né, no momento em que ela vai ao sepulcro e ela vê Jesus, ali também foi uma capacidade dela, mediúnica, de ver Jesus ali, como é que se diz? Jesus em espírito, porque obviamente ele não ressuscitou, mas estava ali Jesus em espírito, materializado diante dela, e ela pôde ver. Então, se a gente começa a remontar todos esses casos da história, né, a gente vai analisar friamente sobre a ótica espírita, com o conhecimento que nós temos hoje da mediunidade, e a gente vai ver que tudo isso eram simplesmente manifestações mediúnicas, né? E era demonstração de que estas pessoas possuíam mediunidade suficiente para ver. Por que alguns viam e outros não viam? Né? Alguns eram capazes de ver e outros não. Porque alguns tinham mediunidade e outros não tinham. Né? Bom, isso mesmo. Vamos continuar aqui. Agora vou falar com a Maria de Fátima Ense, que chegou agora também aqui. Ótimo, vamos cumprimentá-la. Vamos cumprimentá-la. Boa noite a todos. Paz de luz, boa noite, Maria de Fátima. Tudo bem? Boa noite, Fátima. Bom que você está aqui, né? Muito bem. E aí, Cosme, a gente vai falando, né? A gente vai falando, para a gente voltar bem assim, lá no início, né? A gente vai pegar as irmãs Fox, né? As famosíssimas meninas lá que deram início a toda essa história, né? Vamos dizer assim, nos tempos modernos, né? No moderno, no espiritismo moderno, um pouquinho antes, né, da codificação de Kardec, são as meninas lá da família Fox, lá em Hydesville, que iniciaram, de uma certa forma, né, a comunicação com os espíritos. Se não fossem essas meninas Fox, realmente a gente talvez não estivesse caminhando tanto, né? Não tivesse caminhado tanto, obviamente, que Kardec chegaria lá, mas elas foram um grande estardalhaço, vamos dizer assim, na América, chegou à Europa, né? Bem lembrado, as irmãs Fox, né? A Kate, a Margaret e a Leia. São as 3 irmãs Fox que, de fato, começam, né, com essa comunicação entre o mundo material e o mundo invisível, para que nos dê essa possibilidade
da realização dessa comunicação. Eu vejo, Silvia, que a mulher sempre foi muito destemida naquilo que ela acreditava. A própria questão das mulheres seguirem Jesus, né, é uma característica muito própria delas. Você veja que as mulheres não correram quando a situação ficou mais difícil para o mestre. Exatamente. Todos aqueles discípulos, apóstolos, eles se foram, ficaram temerosos, tiveram medo e correram. E as mulheres não, as mulheres continuaram ao lado do mestre e não negavam o seu amor por ele. Vejamos o seguinte, não estou comparando a questão de credulidade ou incredulidade, mas só uma fé muito robusta pode dar para essas mulheres esse sentido de não querer ficar distante de Jesus. Elas ficaram sempre ao lado dele. Elas não precisaram do Jesus retornando no terceiro dia para avisar que elas acreditavam no mestre. Elas estiveram lá. Elas estavam fiéis, né, Cosmo? O tempo todo, até o último minuto lá no Gólgota, as mulheres estavam com ele, né? Veja que todas as capacidades, por exemplo, as jovens, né, que ajudaram Allan Kardec na codificação, a irmã, a Celine Jafé, a Caroline, a Julie, a própria Aline, também Carlotte também, que estava junto dessa equipe, uma equipe muito grande de pessoas que se debruçaram e rapidamente o professor Rivaio, né, que depois se transformaria em Allan Kardec, ele conseguiu montar com essa equipe um trabalho magnífico que existe até os dias atuais e que continua nesse arcabouço doutrinário que nós conhecemos. Eu falei aqui no Brasil, nós tivemos médios sensacionais, ainda temos, né? Mulheres, né? Nós podemos falar sobre a própria Ana, né? Ana Prado, a própria Dona Ivone também, que é uma médium excelente também dentro do que ela se propõe a fazer, né? A questão das curas, as informações que ela passava, a própria distribuição dos livros, né, que ela ditou, livros assim irrepreensíveis, né, muito bons, maravilhosos no sentido doutrinário, né? Dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Silvia? Sim. Nós temos um espírito que se manifestou também, o nome de uma mulher, né? Que também ajudou bastante Allan Kardec. Qual o nome dela? Que está na comunicação lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Girardin também. Se destacando bastante também, para poder apresentar para o mundo, né, essa questão que os espíritos se comunicavam, ou seja, das verdades espirituais. Então, nós temos... Só uma observação. Kardec não revelava, não colocou, né, o nome dos médiuns, né? Uhum. Mas, de uma forma ou de outra, alguns nomes chegaram até nós, né? Mas eu não vejo o nome de nenhum homem, né? Desses que auxiliaram Kardec, né? Na codificação, não existe, que se existir, eu não conheço, né? Nunca li, mas eram sempre mulheres, né? Sempre o nome das mulheres, né? Que nós temos, as meninas Boudin, né? A Madame de Girardin, a Irmã Dufour, né? Todas essas contemporâneas, né? Sempre mulheres. E se nós observarmos, né? Mesmo nos dias de hoje, a quantidade de mulheres presentes nas casas espíritas e trabalhando em reuniões mediúnicas é extremamente maior, muito superior, né, ao número de homens trabalhando. Por exemplo, na minha casa espírita, na reunião mediúnica, nós temos 11 pessoas, 11 médios trabalhando, né, dos quais 10 são mulheres, apenas um homem, né? Então, realmente, a participação das mulheres, né, na questão mediúnica é muito, muito grande.
né? É muito grande. O próprio, não só no desenvolvimento da doutrina, mas na própria comparecimento das casas. Com certeza. Digamos que 2/3 das pessoas que comparecem são mulheres. E a gente pega essa estatística, não é que a gente está desmerecendo o homem, mas a gente comprova, por fatos e dados, que as mulheres estão mais atentas a essa sensibilidade a respeito da vida espiritual. E é algo que é um grande aviso, porque serve para que os homens se preocupem, talvez, com essas outras atribuições que têm, e passem, de uma certa forma, a dar valor também à questão espiritual. Porque, muito provavelmente, as respostas desses senhores, né, serão que eles estão pensando em outras coisas, o sustento da família, que não tem tempo para poder se dedicar a outra coisa que não seja o seu aprimoramento pessoal, profissional, e acabam negligenciando essa outra parte que é tão importante. Enquanto as mulheres têm tempo para poder se dedicar a isso, como se elas hoje não tivessem papel de participação no mercado de trabalho. Não, sem contar que a mulher dentro de casa trabalha beça, né? Cuida das crianças, faz a comida, lava a roupa, limpa a casa, né? Cuida do marido, cuida de tudo, e trabalha fora, né? Trabalha fora. Dizer que não tem tempo, aí não é um fato, né? Exatamente. Dizer que elas têm mais tempo do que os homens é uma falácia isso, né? Exatamente. Ô, Código, você comentou sobre Ana Prado, eu queria falar um pouquinho aqui da Ana Prado, porque Ana Prado, a meu ver, não é muito conhecida, é uma médium brasileira, né, de grande capacidade mediúnica, mas que assim, não é muito conhecida assim, do grande público, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui sobre a historinha de Ana Prado, para a gente ter um pouquinho de... só uma degustação, né? Aí diz que entre 1918 e 1921 aconteceram os extraordinários fenômenos de Belém do Pará. Interessante, gente, lá em Belém. Ana Prado não era de São Paulo, não era de Minas, não era da Bahia, não era do Rio de Janeiro, era Belém do Pará, né? Fenômenos de Belém do Pará sob as expensas da Faculdade Mediúnica de Ana Prado e controladas pelo Dr. Nogueira de Faria, Elton Bósio e Eurípides Prado, marido da médium. Em princípio, tais fenômenos apareceram como simples comunicações tipológicas, revestindo-se depois nas mais variadas formas. Segue-se, então, as moldagens em parafina, olha isso, os espíritos se materializavam, era médium de efeitos físicos também. Ana Prado também era médium de efeitos físicos, que nós sabemos que é uma mediunidade relativamente rara, né? Não é todo médium que é médium de efeitos físicos, né? Então, ele coloca as materializações que foram produzidas por ela, né? Materializações de espíritos familiares, aí coloca João, Anitta, aparição de crianças, espíritos estranhos à família, mas que eram conhecidos de outras pessoas ali. Então, é muito interessante, né? Quando a gente vai observando essa manifestação da Ana Prado, né? Como ela era importante, como isso chegou até os grandes centros. Né? Pensar em Belém do Pará, gente, no início do século XX, né? Belém do Pará, no início do século XX, para chegar até o Rio de Janeiro, caminhou, né? Era preciso que realmente fosse uma coisa muito extraordinária, né? Para se fazer notar aqui no grande centro, né? Nos grandes centros urbanos. Então, é muito interessante, né? Muito interessante que a gente busque ler um pouquinho. A FEB publicou um livro, há alguns anos atrás, chamado Ana Prado, que é um livro que fala especificamente dessa médium, vale muito a pena, né, pesquisar e tudo mais, para ler e conhecer um pouquinho mais sobre ela, ok? Silvia, veja que as mulheres, na mediunidade, quando elas encontravam também dificuldades, elas não se limitavam apenas à questão de trabalhar subordinadas a um grupo de homens ou grupo de pessoas. Elas também desenvolveram, graças à sua mediunidade,
tendências religiosas, como a senhora Helena Blavatsky, né? Que é a autora lá da Teosofia, uma doutrina que eu cheguei a estudar, tá, Silvia? Há muitos anos atrás eu cheguei a estudar Teosofia, saber como é que funcionava, e tem ideias, não digo que são correlatas ao Espiritismo, mas muito parecidas. E, na realidade, a Madame Blavatsky, né, ela tem algumas orientações que fogem ao conceito espírita, porém, muitas informações com relação à própria sobrevivência do espírito, a questão da reencarnação, estão dentro da teosofia. E, assim como ela, aparecem outras médiuns também que ajudaram lá na teosofia, como a Alice Bailey, também, que é uma inglesa também, que ajudou bastante a Blavatsky para que desenvolvesse a teosofia. A teosofia foi um campo, digamos, religioso, não, desenvolvimento espiritual, mediúnico, que chamou muita atenção em determinado momento aqui no Brasil. Tá? E também no exterior. Existe um campo. Hoje eu não sei se as pessoas ainda continuam, né, com essa prática, né? Eu acho que em Botafogo, Cosme, existe pelo menos eu passei já por ali, né? Um prédio que chama Sociedade Teosófica Brasileira. Acredito que seja relativo. Não deve estar, então ainda deve existir. Sempre muito cercado, com muitos questionamentos, muitos problemas. Eu confesso a você que eu não vi nada demais. Só tem algumas situações que são diferentes do espiritismo, porém, é algo que a gente deve respeitar, porque são conceituações que eles trazem como verdade, assim como as outras religiões, outros segmentos religiosos, da mesma forma também. Trazem as suas concepções e acreditam que estão certos. Vamos ler um pouquinho, tentar ler um pouquinho aqui sobre ela, né? Helena Petrovna Halim Fadev Blavatsky. Ela nasceu na Rússia em 1831 e desencarnou em Londres em 1891, né? Então você veja que era bem no período, né, do surgimento também do espiritismo. E aí diz aqui o seguinte: o pesquisador Colin Wilson afirma que Madame Blavatsky possuía poderes mediúnicos definidos e que durante toda a sua vida ela afirmava, né, aos seus amigos mais íntimos que ela ouvia ruídos, batidas estranhas ocorrendo na sua presença, né? Então, ela também tinha essa manifestação mediúnica e depois, naturalmente, ela, né? Interessante que ela foi, de uma certa forma, contemporânea, né? Contemporânea de Kardec, mas ela desenvolveu, né? Eu não conheço nada de teosofia, não conheço nada, mas você disse que estudou um pouquinho, né? Ela desenvolveu alguma coisa meio que paralela, né, ao espiritismo. Kardec já havia colocado, não sei quem colocou primeiro, Kardec já havia colocado, né, codificado a doutrina espírita, e ela veio com a teosofia, né? Exatamente. Aqui me parece que foi, deixa eu ver, não sei se em 1873, talvez, em que ela veio com a questão da teosofia, né? Teria que pesquisar um pouquinho mais. Mas é interessante observar que são duas, né? Duas correntes, vamos dizer, que você fala que são semelhantes, né, Cosme? Mas é interessante que uma teosofia da Madame Blavatsky não prosseguiu, né? Não continuou, né? Embora aparentemente tivesse alguns pontos semelhantes. Eu acredito, né, que talvez não tenha progredido como o espiritismo progrediu, porque talvez não fosse o que os espíritos, ela talvez não tenha entendido exatamente como deveria ter sido entendida a mensagem dos espíritos, né? E aí, como ela não foi pelo caminho correto, talvez não tenha sido por aí, né? Não tenha sido por isso que a coisa não progrediu efetivamente, né? Nada é por acaso, né, Silvia? Muitos espíritas começaram o espiritismo estudando teosofia, porque chamava muita atenção, algumas ideias são muito parecidas com o espiritismo. Eles não bebem da mesma origem, não é isso.
mas o que a Madame Blavatsky ela apresentava trazia muitas ideias correlatas. Não digo que são todas, mas correlatas. Agora, o que a gente tem que destacar nessa situação como mulheres são determinadas para poder apresentar não só a questão de estudar, mas também de dar sequência, né, a um pensamento que elas receberam por intuição, por um aviso de alguém, mas que lançaram mão. Porque quando você coloca o seu nome ou você coloca o seu rosto dentro de um depoimento, aquilo vai ser você. Então, é você que vai passar por aquilo tudo. E lembremos que, muito provavelmente, a maioria dessas mulheres tinham famílias. Imagina um marido saber que alguém estava recebendo, que a Silvia estava psicografando no ano de 1920, no ano de 1930, ou antes, uma carta que chegou de um espírito. Olha como é que ia ser complicado isso. É a questão da Ana Prado, né? Imagina. Exatamente. Como é que ia ser complicado isso? Isso é muito complicado. Exatamente. Mas, mesmo assim, essas mulheres, elas venceram todos esses obstáculos e, determinadas, colocaram essa mediunidade em prática. Quando a gente fala aqui que elas receberam destaque no sentido do que elas realizaram ter sido catalogadas, registradas, para que a gente pudesse estar aqui hoje já comentando a respeito. Mas é algo que chama a atenção, porque a gente sabe, se nos dias atuais, quando você fala determinadas situações, as pessoas já ficam completamente chateadas ou te tratam mal, imaginemos no início do século XX ou no final do século XIX. Correu sério risco de ser colocado no hospício, né, Costa? Não, ou na fogueira, né? Ou na fogueira. Porque como é que pode? Você foi criada, batizada, crismada em tal religião, e agora você vai apresentar essa história? Que história é essa? Essas coisas demoníacas, né? Porque, afinal de contas, falar com os mortos é proibido, né? É proibido. Então, imagina a coragem também, né? Dessas mulheres para fazer isso, né? Eu falei aqui no início sobre a questão da sensibilidade mediúnica de mulheres. E isso é verdade. Tá? Isso não é uma coisa que a gente falou por acaso. Quando você pega, na realidade, a glândula pineal, que, segundo o Dr. Jorge André e outros estudiosos, né, é a glândula que dá essa capacidade mediúnica, né, e que ela se expande ou não de acordo com o trabalho mediúnico que você exerce. Nas mulheres isso é muito notado. É algo assim muito... É como se desnudasse isso e isso aparecesse. E do homem é uma inibição maior. Eu não sei por que isso, uma vez que todos nós somos espíritos, já participamos nessas nossas existências, nas encarnações, com um ou com outro sexo. Exato. Mas o espiritismo, né, de uma maneira geral, ele deve muito às mulheres. Porque elas digamos assim, chegaram junto com Kardec para poder esse compêndio doutrinário que nós temos, ele pudesse estar em nossas mãos nos dias atuais. E o que você está colocando, Cosmo, desse questionamento, por que, né, que as mulheres efetivamente têm essa maior sensibilidade? Bom, a mulher, né, ou seja, o espírito, quando revestido de uma roupagem feminina, normalmente é mais sensível, né? Se toca mais facilmente com as coisas. A mulher é muito intuitiva também. Acredito eu que seja uma característica que o espírito, de repente, assume a partir do momento que está usando aquela roupagem feminina. Talvez por isso, estou conjecturando. Mas, Cosmo, um outro nome que a gente já mencionou aqui rapidamente, mas eu acho que vale muito a pena mencionar, né, como uma grande mulher médium, né, Eusápia Paladino. Né? Eusápia Paladino, muito respeitada. A Eusápia Paladino, ela nasceu na Itália, né, em Minervino, em março de 1854, e desencarnou em Nápoles em maio de 1918. Né? E aí ela conta que ela sempre foi muito infeliz,
seu pai era um camponês napolitano, morreu assassinado por malfeitores, o marido explorou e maltratou-a. Como ela era muito generosa e dava aos pobres, gastava desastradamente tudo que ganhava, pelo que acabou morrendo no abandono e na miséria. Olha isso, gente. E a própria Eusápia Paladino, ela conta o início da sua carreira como médium, né? Assim, das suas experiências. Ela diz: na época que comecei a participar de sessões espíritas, estava em Nápoles uma senhora de origem inglesa que havia desposado um napolitano, um senhor Damiani. Um dia em que ela participava de uma sessão, foi dirigida uma mensagem escrita dizendo que havia chegado há pouco a Nápoles uma pessoa que estava na rua tal, número tal, que se chamava Eusápia, e que era médium poderosa. Olha que interessante, né? E que era médium poderosa. E o espírito comunicante chamava-se John King. Dizia-se disposto a manifestar-se através dela com fenômenos maravilhosos, né? Então, o espírito não falou a um surdo, porque a senhora quis verificar imediatamente a veracidade da mensagem e foi lá na tal rua, né? Foi lá no terceiro andar, bateu na porta e perguntou se ele morava uma certa Eusápia. E aí me encontrou, ela diz, né? A mim, que jamais havia imaginado que um tal John King houvesse vivido neste ou no outro mundo. E eis que mal me colocaram a uma mesa com essa senhora e John King se manifestou e não me largou mais. Isso é o Eusápia falando, né? Agora, o interessante que eu achei aqui também, Cosme, é o seguinte: em suas experiências, Eusápia era ajudada por seu guia, John King, que teria sido irmão de Kate King e pai da média italiana em uma vida pregressa. Olha que interessante, né? Sim. Olha só que interessante. Agora, olha só quem avalizou a mediunidade de Eusápia Paladino. A maioria dos sábios contemporâneos estudou a portentosa faculdade mediúnica de Eusápia Paladino, entre os quais destacamos Alexandre Aksakov, César Lombroso, Charles Richer, Ernest Bozano, né? Albert de Rochat, eu estou pulando, tá? Camille Flammarion e muitos outros. Oliver Lodge e muitos outros. Então, ela realmente é uma médium que foi muitíssimo importante. Também é uma médium que não é muito, digamos assim, muito conhecida pela maioria das pessoas, não é? Mas ela foi extremamente importante. Veja que ela foi contemporânea de todos esses grandes estudiosos do espiritismo. E como ela colaborou. E a maneira, de uma certa forma bizarra, como ela foi descoberta. Né? Ou seja, numa sessão mediúnica de uma pessoa que ela nem conhecia. Não conhecia. Né? O espírito se apresenta, dá o endereço dela, diz o nome dela, diz que é uma médium de grande potencial e que ele iria dar muitas manifestações por intermédio dela. Aí a tal senhora inglesa foi lá no endereço, encontrou e ela diz que desde que ela sentou na mesa mediúnica, nunca mais o tal do John King deixou de se manifestar por intermédio dela. Né? Muito interessante isso, né? Bem interessante, porque veja que a maioria das pessoas sempre tende a duvidar, né, a respeito do que vem da boca do sexo feminino. E, não, mais uma vez eu repito, não foi esse o papel de Jesus, né, Silvia? Conforme você mesmo comentou aqui conosco, né? Exatamente. É muito interessante aqui, né? Deixa eu ver. A Kátia está nos lembrando aqui outra conhecida, né? Essa bastante. Lembrei de Vera Krishnanovskaya, nunca sei pronunciar esse nome dificílimo, que é a médium que psicografou os livros do Conde Rochester, né? Também uma médium russa de psicografia que trouxe esses livros, né? Muitos livros muito bons do Conde Rochester, um deles que eu adoro, que é, por sinal, o primeiro livro espírita que eu li, que é A Vingança do Judeu, né? Um livro assim maravilhoso, né? É da Vera Krishna, qualquer coisa, que eu não consigo falar esse nome. Né? Da Vera Russa. Exatamente, também era russa, né?
Exatamente. Muito, muito bom. Muito, muito interessante mesmo. Gente, são muitos médios, né? Muito médios. A Eusébia Palladino também, ela fazia uma coisa interessante, que era a questão da levitação, né? Levitação, movimento de objetos, levitação, né? Então, o Fantástico, primeiro né? relato, né? Olha que interessante. O primeiro relato detalhado a respeito é do César Lombroso, né? Sim. Baseando nos experimentos realizados com a médium em Nápoles. Aí ele fala: os pés e as mãos de Eusápia estavam seguros pelo professor Tamburini e por Lombroso. Uma campainha colocada sobre uma mesa redonda e a mais de 1 metro de distância da médium pôs-se a tocar no ar acima das cabeças dos experimentadores. Depois desceu sobre a mesa para aí se colocar a 2 metros dali no leito. Enquanto a campainha tocava, acendeu-se rapidamente um fósforo e viu-se a campainha suspensa no ar. Um pesado móvel, colocado a 2 metros, aproximou-se lentamente de nós e disse-ia a aproximação de um gigantesco parquet, né? Ou seja, e Eusébio Palladino estava na sala com as mãos presas e os pés também, né? Se submetendo a esses experimentos, né? Esses experimentos tão interessantes nessa época. Silvia, você comentou sobre o Eusápia, né? Mas a gente não pode deixar de falar da Florence, né? Que a gente falou semana passada. Exato. A Florence Cook, né? Que recebeu durante muito tempo a questão do espírito da Kate. Da Kate King, exato. Nós falamos sobre ela aqui semana passada. Foi semana passada? Acredito que sim. E a Florence também foi. O Lombroso trabalhou muito tempo com a Eusápia, mas nós estávamos falando do livro, Cosme, do Fatos Espíritas. Fatos Espíritas. Nós comentamos sobre isso, sobre a questão da médium e do espírito. Exatamente. Essa médium, a Florence Cook, também, ela passou por situações bastante delicadas, porque o William, né, Crookes, ele era um homem muito respeitado dentro da sociedade, ele não queria ser, de uma certa forma, que o seu nome tivesse lançado em verdade. Então, ele vai pesquisar durante muito tempo e só vai liberar quando ele, de fato, considera que o negócio existe. Quando não é uma alegoria, né? Coisa de fato existe. Mas é bem importante também, né? O movimento, né, que a gente vive, e essas mulheres também de destaque, né? Com a sua falar. Com a sua mediunidade, seja ela se manifestando em qualquer ramo, dentro dessas grandes potencialidades da alma. Veja que nós temos de fato, uma formação muito, muito forte, muito maior de mulheres médiuns do que de homens, né? Isso não é de hoje, há muito tempo que é assim. É como se, na realidade, encarássemos que não fosse uma coisa importante, né? Então, o que é menos importante, a mulher pode fazer. Falando aqui da Florence Cook, eu achei aqui no meu livro, né? Falando dela. A Florence Cook nasceu em 1856, né? Um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? 1856, e desencarnou em 1904. E ela é considerada a mais famosa médium de materialização. Começou a desenvolver suas faculdades em 1871, né? E desde a infância ela via espíritos e ouvia suas vozes. No entanto, tudo foi levado à conta da imaginação de uma criança. Aí isso é coisa de criança, né? Quando ela tinha 15 anos de idade, em uma festinha com amigos, propuseram realizar o jogo das mesas girantes. Olha isso, né? Ela estava com 15 anos, então isso foi 56, 66, 71, talvez, né? 1871, mais ou menos por aí.
Aí, na festinha, falou fazer igual aqui, a gente costumava fazer a brincadeira do copo, né? Então, falou fazer a brincadeira das mesas girantes, né? Dessa vez, Florence se recusou a participar. Mas, na segunda vez, ela consentiu em se submeter à experiência com a permissão da mãe. E fatos extraordinários aconteceram. A mesa se tornou incontrolável e Florence Cook levitou. Olha isso, gente. Florence Cook levitou. A partir daí, ela e sua mãe passaram a realizar experiências sozinhas em sua própria casa. Florence passou a psicografar, as mensagens chegavam através da escrita espetacular, ou seja, de trás para frente, só podendo ser lida com o auxílio de um espelho. Em uma delas, os espíritos disseram que ela deveria ir a um centro livreiro e lá perguntar sobre Dalston Association e propor um encontro que ela deveria ter com o editor de The Spiritualist. Por algum tempo, ela fez sessões na Dalston Association, sendo algumas de materialização, né? Então, é muito interessante, né? Muito, muito interessante quando a gente vai lendo a história, né, dessas mulheres médiuns e o papel enorme, né? Enorme que elas tiveram no desenvolvimento, o papel enorme que elas tiveram justamente no auxílio para que a nossa doutrina espírita chegasse até nós, né? Muito, muito importante. É uma luta que não tem fim, porque se hoje existem avanços no sentido de reconhecê-la, né, de trazer essa mediunidade também, não como menor do que outros, mas também ter a possibilidade de dar oportunidade para mulheres, né, manifestarem aquilo que elas perceberam, né, dentro dos seus estudos, dentro das suas comunicações que são apresentadas para as mesmas. Porque parece que não há credibilidade, né, não há algo mais sério, né, em relação. E a gente quer ressaltar que deveria ser muito ao contrário. Mas justamente muito contrário. O Cosmo, no mundo machista que a gente ainda vive, né, admitir que uma mulher, né, ser supostamente, né, para alguns inferior, tenha uma capacidade dessa, né? Então, realmente é bem complexo. A Eronite colocou uma coisa aqui, vamos ver o que foi. Ela nos diz: pode ser que o homem fale mais do Criador, enquanto a mulher já se encontra conectada com ele, pois é co-criadora de Deus, mesmo que não tenha consciência disso. Será que, colocando, Cosme, acredito que a respeito do fato das mulheres terem uma mediunidade mais aflorada, parecerem ter uma mediunidade mais aflorada que os homens, né? Então, a Eronide está dizendo aqui que pode ser que o homem fale mais do Criador, enquanto que a mulher já se encontra conectada com ele, pois é co-criadora de Deus, mesmo que não tenha consciência disso, né? É aqui a colocação da nossa Eronide. Boa colocação, sim. Né? Pois é. Apenas para a gente dar um pouquinho mais aqui de informações, nós temos também a Dolores Bacelar, né? Médica, colocou vários livros, né? Se eu não me engano, um deles bastante conhecido, que é a Mansão Renoir, realmente, né? É um romance justamente que foi psicografado pela Dolores Bacelar e que é muito, muito conhecido, né? Nos meios espíritos. Além desse, né? Ela tem também Nas Margens do Eufrates, né? Também é da Dolores Bacelar, e temos alguns outros que aqui não estou tendo para poder mencionar para vocês, tudo bem. Temos também Zilda Gama, né? Zilda Gama, que nos trouxe muitas coisas boas também. Deixe-me achar a Zilda Gama aqui no meu livro. Vejamos. Aqui. Zilda Gama também tem várias obras dela. Uma das mais procedente, olha que interessante, uma das mais ilustres famílias do Brasil, Zilda Gama, que teve origem no então tenente da cavalaria Leonel da Gama Belens, natural de Campo Maior,
província do Alentejo, Portugal, né? O qual, em 1690, olha como é que é antigo, se casou com Dona Maria Josefa Correia, né? Então, Zilda Gama nasceu em, acho que foi 1790 aqui. Zilda Gama nasceu em 1878, 11 de março de 1878, né? E nasceu também, teve o seu irmão, Augusto Cristiano da Gama, escrivão da paz, e de Elisa Emília Close, nascida em Vassoura, Rio de Janeiro, né? Como sua mãe foi professora pública, diplomada na Escola Nacional de São João del Rei, né? Exerceu magistério e tudo mais. Então, aqui, e depois ela foi para Belo Horizonte, né? Em 1912, né? Por volta de 1912, Zilda Gama já era adepta da doutrina espírita, 1912, embora não ostensivamente. Eu sou, como é que se diz? Simpatizante. Talvez ela dissesse isso, né? Na época. Como ela própria declara no prefácio Na Sombra e na Luz, que é livro dela também. Em fins de 1912, ela, muito combalida e tudo mais, sentiu que alguma entidade do mundo invisível desejava corresponder-se com ela. Pegou o lápis, né? E começou a psicografar, né? Então, aí, a partir daí, não parou mais, né? Durante 15 anos, conforme declara a própria Zilda Gama, o espírito Allan Kardec assumiu a direção dos seus labores espirituais, orientando, aconselhando, esclarecendo, tendo sido várias as provas que vieram confirmar a sua supremacia espiritual sobre as demais entidades comunicantes. Assinadas por ele, algumas comunicações no livro Diário dos Invisíveis, né? Publicado pela editora Pensamento. Olha que coisa tão interessante, né? Coisa tão interessante que a gente só vai sabendo, né, quando a gente começa a falar, né? E se a gente não fala, a gente não sabe. Gente, voltando aqui no finalzinho do nosso programa de hoje, volto a recomendar a vocês esse livro aqui, As Mulheres Médiuns, tá? As Mulheres Médiuns, uma edição da FEB, e o autor do livro é Carlos Bernardo Loureiro, tá? Bernardo Loureiro era um trabalhador espírita também muito conceituado, se eu não me engano, ele é da Bahia, né? Muito respeitado no movimento, tem vários livros, né? E um deles é esse, sobre as mulheres médiuns, que é um livro muito bom, vale bastante a pena ser lido, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso tempo, né? Finalzinho, temos aqui 5 minutinhos mais, que só nos dá tempo, né, Cosme? De umas rápidas considerações da nossa prece final. Alguma coisa mais que você queria falar, Cosme? Não, acho que foi bem explorado o tema, foi apresentado alguns nomes, lido o roteiro, biografia, né, desses. É bem interessante, sim. Acho que vale a pena todo mundo buscar um pouco de mais informações, né? Aqui o tempo é exíguo, é pequeno, mas vale muito a pena. Exatamente, exatamente. Mas pelo menos para despertar, né, Costa? A curiosidade do pessoal aí para pesquisar um pouquinho mais sobre as mulheres médiuns, né, que tanto colaboraram e colaboram, né, com a nossa doutrina espírita. Bom, pessoal, então vamos agora fazer a nossa prece final de agradecimento, né? Pedindo a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que nos ofereçam uma boa semana, e agradecendo, sobretudo, por tudo que pudemos obter nesta noite, nesse estudo, por todas as orientações, por todo o aconselhamento, por tantos esclarecimentos a respeito dessas irmãs tão valorosas que tanto contribuíram para a difusão da nossa doutrina espírita. Todos tenhamos uma ótima semana, que todos possamos ter um ótimo final de domingo e estar aqui juntos mais uma vez na próxima semana para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Beijo, pessoal. Tchau, Cosme. Beijo para todo mundo. Até a próxima semana. Tchau, Beijo, tchau. Silvia. Boa semana para todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.